Fala aí, pessoal, o Denilson Show, fez uma live aqui com a gente esses dias, que ele falou tanta coisa legal, que eu e o Arnaldo resolvemos pegar alguns trechos dessa live e mostrar agora aqui nesse vídeo pra vocês, porque ele falou muita coisa legal, falou do Flamengo do Jorge Jesus, comparou com o Flamengo que ele jogou em 2000, falou do Rogério Ceni, do Diniz, da Renata Fã, do Neto, então enfim, é um papo muito legal que a gente retirou alguns trechos pra você. Aproveita e peço pra você assinar o canal, apertar o sininho, ver todas as notificações aí, que a gente tem postado coisas muito legais. Mas agora eu quero passar a bola pro Arnaldo. Arnaldo, pergunta aí pro Denilson. Vamos lá. Bom, Tironi, que live boa aquela com o Denilson, né? Tipo, assuntos diversos da época da carreira de jogador, da época da carreira agora de comentarista. Várias perguntas que ficaram todas com resposta, né? Respondeu tudo. Teve uma parte muito interessante para quem for ver a live inteira lá no final, sobre a Copa de 98, que a gente estava lá. Ele falou uma coisa que eu nunca tinha ouvido, que ele deveria ter jogado no lugar do Bebeto, que ele se sentia muito melhor do que o Bebeto na época. Polêmica aí, porque tem muito fã do Bebeto que vai ficar cabelo em pé. Mas eu vou chamar um trecho, tirou inicialmente, que dá conta da questão dele, da relação dele com São Paulo, que sempre foi muito próxima. E hoje, como comentarista, como é que ele vê, digamos, o técnico ideal para o São Paulo? O Denilson falou um pouco sobre o Rogério Ceni, técnico, que foi companheiro dele na época de São Paulo de jogador, e também falou sobre o Fernando Diniz, técnico, na visão dele, Denilson, comentarista agora da Band. Então, Denilson, fala aí pra gente, como você vê o Rogério Ceni primeiro, e depois como você vê o Fernando Diniz. Fala sobre eles para nós, por favor. Boa pergunta. O Rogério Ceni era chato pra caramba, né, quando jogava, né? Eu tive a oportunidade uma vez a gente fez uma entrevista com o Rogério Ceni, entrevista de Natal, no Jogo Aberto, eu e a Renata Fã. E eu tava com uma pergunta na cabeça pra fazer pra ele, porque eu sempre me dei bem com o Rogério Ceni. Ele sempre teve um perfil, eu tive outro. Então mas mesmo assim a gente se dava bem. Ele sempre foi um cara mais sério. E eu sempre fui esse cara brincalhão, então a gente tinha encontrado, como em todos os segmentos, em toda a convivência, em todo o relacionamento, o equilíbrio é o ideal, e a conversa. E eu tinha isso com o Rogério Ceni, né? Então a gente jogou Copas do Mundo, a gente disputou vários torneios juntos, aí São Paulo, então a gente tinha uma ligação extremamente saudável, mas ele era chato, né? Mas ele era chato. Por quê? Porque o Rogério era do cara, não é à toa, aí cabe muito a comparação, a analogia com o que o Muricy conquistou. O Muricy também é chato, né? Sim. Mas conquistaram e a carreira tá aí. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o Rogério Ceni, ele chegava primeiro, saía por último. Aí ele queria que o companheiro chegasse primeiro e saísse por último. Então, peraí, sabe? Tipo, eu não vou ficar batendo falta até 2 horas da tarde. Desculpa. Um exemplo, né? Eu vou embora pra casa. Ou eu vou ficar driblando o cone e cruzando a bola. Se eu quiser também. Se eu não quiser, eu já cumpri meu horário de trabalho, eu tô indo pra minha casa descansar. Enfim, eu tô falando isso porque quando eu tive a oportunidade, agora nessa área da comunicação, de perguntar isso pro Rogério Ceni, ele me respondeu da seguinte forma. Ele falou, Éder, porque eu falei, Rogério, você na época que você jogava, lógico que eu usei a experiência que eu tive com ele do dia a dia. Falei, você queria que os seus companheiros e tal fosse igual a você, né? Aí ele falou, pô, isso foi um erro. Né? Ele mesmo falou. Isso foi um erro, porque ninguém é igual a ninguém. Então eu realmente passava da linha quando eu meio que exigia que os meus companheiros tinham que fazer a mesma coisa que eu fazia. Então, se eu ficava lá treinando falta 2 horas, eu queria que alguém ficasse comigo treinando falta 2 horas. Se eu chegava 8 da manhã e o treino era às 10, eu queria que todo mundo chegasse às 8 da manhã. Então, assim, também foi uma fase minha de aprendizado, né? E eu fui entendendo que cada um é cada um. E eu achei muito legal essa resposta dele. Porque isso é bacana, isso mostra, né, como o Arnaldo, você, Tironi, eu, enfim, em algum momento a gente dá um passo atrás, né, de falar, pô, peraí, realmente não é assim, eu preciso aprender ali, eu corrigir isso aqui. Eu achei interessante a resposta do Rogério Ceni. E como treinador, já emendando,
Acho que vai dar muito certo. Acho que vai dar muito certo. Pode ser que tenha se precipitado em assumir logo de cara o São Paulo. Pode ser que tenha se precipitado. Mas a prova está aí, o que ele vem fazendo com o Fortaleza, né? A ideia de jogo do Fernando Diniz, ela sempre foi muito interessante para o futebol brasileiro, para a geração atual, né? A geração, parece que eu falo geração, parece que eu tô velhão, né? Parece que a gente tá velhos, né? Mas assim, a nossa geração, a gente éramos times, não vou falar nem só eu, mas o Palmeiras, por exemplo, o Corinthians, por exemplo, o Santos, nem se fala que já tem o jogo ofensivo como DNA. Os treinadores que a gente tivemos, jogava o time pra frente, sabe? Fazia jogo bonito. Eu lembro de um Palmeiras de Rivaldo, Edilson, Miller, Alex, Djalma, que só Jesus para parar aqueles caras ali. Né? Era um time muito ofensivo. Depois o Corinthians viveu essa fase, o São Paulo teve essa fase, enfim. Então a gente sempre teve uma geração de jogos assim interessantes. O torcedor é apaixonado em ver o seu time jogar. E o Diniz, quando ele chega no Audax, que é a partir do Audax, porque eu lembro do Diniz no Atlético de Sorocaba, dirigindo o Atlético de Sorocaba, o Fernando Diniz. Depois ele foi pro Audax, né, que já tinha uma condição financeira melhor, jogava Campeonato Paulista, papapá. E aí a gente começou a ver um futebol brilhante, porém arriscado. Porque eu lembro muito bem, eu falava, mano, esse cara é louco. Olha o time desse cara, amigo. Olha o zagueiro, olha o goleiro, olha, né? Mas aí, de repente, a bola tava no meio de campo, voltava pro lateral, do lateral dava no ponto, de repente tava na cara do gol. Perdendo gol pra caramba. Que os times do Diniz perdem gol, assim, demais. Mas cria muito. E naquela época tomava muito gol. Eu acho que ao longo desse período, se a gente fazer uma análise aí de Audax até o São Paulo, o Fernando Diniz amadureceu demais. O jogo do Diniz amadureceu demais. Então eu acho que está faltando para ele ganhar um título ou ganhar um Paulista, que eu acho que esse Paulista, que foi paralisado por causa do Covid-19, eu acho que era um Paulista que estava bem encaminhado para o São Paulo. O São Paulo estava fazendo um jogo vistoso. Essa mudança de chave que está faltando para ele. É ele ganhar um título, porque o Atlético Paranaense fez um bom trabalho no Atlético Paranaense, aí ele sai, entra o Thiago Nunes, e eu lembro muito bem, o Thiago Nunes deu uma sequência durante um bom período de filosofia de jogo, né? E lógico, aí cada um tem um perfil e aí vai adaptando o seu time de acordo com o que você pensa. Mas o Thiago Nunes usou muito a ideia de jogo do Fernando Diniz. Fluminense, a mesma coisa. Eu, particularmente, eu gosto muito da ideia de jogo dele, mas eu acho que tá faltando esse título, sabe? Tá aí bem tá faltando isso para ele. Para realmente ele ganhar confiança, ele deslanchar. A gente entrevistou ele no Jogo Aberto e, cara, ele fala muito bem sobre futebol, ele entende muito de futebol, não só futebol, mas de gestão de pessoas. Que isso é fundamental. Não adianta você só ser bom treinador se você não gerir bem o seu elenco. E o Fernando Diniz tem essas duas qualidades. Bom, a pergunta que eu quero fazer para o Denilson, que eu fiz, na verdade, na live e quero repetir, é para ele falar sobre aquele Flamengo que ele jogou em 2000, que tinha muito jogador bom. E eu perguntei para ele se aqueles caras todos reunidos, com vontade, com foco, era páreo para o Flamengo campeão de tudo do Jorge Jesus? Diz aí, Denilson. Falando de campo, de dentro de campo, a gente tinha um time que o torcedor, no modo geral, né, o fanático principalmente, ele tem a memória presencial, né? A memória de agora. Então, assim, se eu falar agora assim, nossa, aquele time de 2000 bateria de frente com o Flamengo atual, os caras vão dar risada da minha cara. Porque tem muito torcedor flamenguista que não lembra desse time de 2000. E também esse time de 2000 não ganhou nada. Mas os mais antigos vão falar assim, peraí, daria uma briga boa. Se seria melhor ou não, a gente não, mas daria uma briga boa. A gente tinha Júlio César de goleiro.
A gente tinha a Tirson lateral, Juan e Gamarra, e eu acho que o Alexandro ou o Marinho, o Maurinho, na linha Cara, de olha esse defesa. Né? Aí a gente tinha o Leandro, acho que era o Leandro no meio, com o Jorginho, Alex, o Pet, o Edilson, eu, o Adriano Imperador começando. A O gente Alex. tinha um 11 inicial ali, o Alex, então a gente tinha um time muito bom, né? Então eu não vou nem correr o risco aqui de falar que aquele time de 2000 bateria de frente com esse, porque o torcedor vai dar risada da minha cara, entendeu? Porque esse Flamengo de agora, cara, tá avassalador, entendeu? Então eu não vou virar meme na internet. Mas tinha briga, mas dá pra brigar. Mas eu assim. acho... Pô, Mas eu acho que olha esse time. Olha a dupla de zaga. Juan e Eu Gamarra. acho que brigaria. Eu acho que brigaria sim. Júlio César no gol. Que isso? Bom, essa lembrança do Flamengo de 2000 ela é preciosa, porque era muito jogador bom. Que desperdício absurdo. Em termos de nome, cara, eu chego a concordar com o Denilson, eu acho que daria jogo, em termos de nome, individualidade. Mas futebol não é só isso, né? É técnico, como é que o cara vai juntar as peças, é ambiente, como é que tava o Flamengo, a estrutura. O Flamengo em 2000 tava uma zona, e aquele time não deu em nada. Aquele time era maravilhoso no papel, cara. Putz, só tinha figurão e não deu em nada, praticamente em nada. Agora... vamos fazer uma outra provocação. Provocação não. Um outro questionamento ao Denilson. Agora também sobre o papel de comentarista. Como ele se entrosa e como ele se entrosou com os principais parceiros dele de Bandeirantes. Primeiro, eu queria que o Denilson falasse sobre a Renata Fã, que é sua parceira de programa. A Renata Fã é um dos símbolos do jornalismo esportivo feminino. E como ele se entrosa com o Neto, que também é seu parceiro de Bandeirantes, mas eles não convivem no mesmo programa há algum tempo. Denilson, conta aí, como é que é a sua relação com a Renata e depois fala um pouco sobre o Neto, por favor. Começar entre eu e a Renata. Eu e a Renata foi uma situação natural que acabou dando certo, né? Desde o primeiro momento, eu fui muito sincero com a Renata, com o meu jeito de ser, com o meu jeito de trabalhar. Então, assim, qualquer problema, Renata, ou qualquer brincadeira, ou qualquer coisa que eu fizer no ar e tal, pô, me chama. Ó, não gostei daquilo que você fez, ó, aquilo que você falou. Vamos encontrar um equilíbrio nós dois, né? Porque a gente vai trabalhar agora de segunda a sexta, porque ela fazia parceria com o Neto, né? E assim, o Neto tem um perfil, eu tenho um perfil totalmente diferente. A minha linha é uma, a linha do Neto é outra. Então, assim, eram duas pessoas diferentes, né? Então eu imagino que a cabeça da Renata ficava pensando, caramba, né? Eu tô saindo de um companheiro de trabalho que é sério, que traz as informações, né? Porque o Neto tinha muita informação do Corinthians e ele trazia essas novidades pro jogo aberto, para um cara que é brincalhão, que é descontraído, não tem essa... Eu, de verdade, ainda isso também não é algo que me deixa numa situação desconfortável, essa questão de trabalhar com a informação, né? A primeira informação quem deu foi o Denilson. Não, eu não... Isso não me seduz tanto, né? Já aconteceu de alguém me ligar e falar, ó, fulano de tal tá fechando com fulano de tal. Pode falar no jogo aberto. Já falei e já aconteceu, mas não é algo que é o meu carro-chefe, né? O cara dá notícia, né? Da primeira notícia. Não. A Renata só entendeu que eu não era o cara da informação, que eu não era o cara de ficar batendo, de ficar criticando, né? Que é o perfil do Neto. Eu sou um cara mais tranquilo. Sou um cara que vou para uma outra linha. Então, a partir do momento que ela conseguiu entender isso, a gente começou a deslanchar, né? E hoje a gente trabalha, eu acho que quase 8 anos juntos, né? De segunda a sexta. E se eu tive desentendimento com a Renata, foi, sei lá, 1 ou 2 vezes. Eu acho que eu tive mais desentendimento com a Luciele, a minha esposa, do que com a Renata. E a gente tá quase o mesmo tempo juntos, que eu tô com a minha mulher, vou fazer 10 de casada. Mas assim, a linha que o Neto segue não tem nada a ver com a linha que eu sigo, entendeu?
Então, assim, você perguntou como que você e ele, vocês se dão? A gente se respeita, né? Se eu não tenho que ser amigo do Neto, o Neto não tem que ser meu amigo. A gente se respeita e ponto. Não tem problema nenhum, a gente defende a mesma bandeira e todas as vezes que eu tenho a oportunidade de falar, esse é o meu discurso. Entendeu? Assim, nos respeitamos muito e ponto. Tá aí então o Denilson, suas respostas, muito legal, sempre um papo muito bom com o Denilson, ele é ótimo de conversa. Assine o canal, aperte o sininho, fique ligado em todas as notificações, a gente volta a qualquer momento. Valeu!